todos nós aqui já passamos ou estamos vivenciando alguns desafios, outros muito grandes, né? Grandes dores, outras às vezes desafios menores, mas também que exigem de nós, né, uma certa força, um certo grau de entendimento para que a gente passe por eles de uma forma mais leve, né? E hoje a gente vem aqui buscar esses recursos numa parábola de Jesus, né? A gente vai buscar os ensinamentos na parábola da casa edificada sobre a rocha, que essa é uma parábola que está contida no Evangelho de Mateus, capítulo 7, 24 a 27. Isso. E a gente sabe que a doutrina espírita, ela tem o objetivo de quê? De abrir o entendimento para nós, né? De abrir nossos olhos, nossos ouvidos. Parece até que foi combinado o texto de hoje, que justamente o Renato leu sobre ouvir e praticar, é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje, né? E a doutrina espírita, ela tem essa missão de abrir nossos olhos, nossos ouvidos, né? Tornando o ensino de Jesus mais inteligível, né? Para todo mundo. Porque Kardec vai trazer para nós a importância da gente estudar o Evangelho de Jesus, a importância de todos nós nos reunirmos em torno das palavras do Mestre, principalmente porque, segundo ele fala para nós lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que de todas as matérias contidas nos Evangelhos, por exemplo, os atos da vida de Cristo, os milagres, as predições, os dogmas que as igrejas tomaram para si, né? E o ensino moral, de todas essas matérias, o ensino moral é o único que permaneceu inatacável, né? Sem divergências entre quase todos os credos. O ensino moral contido no Evangelho de Jesus, né? Ou seja, é um terreno onde todos nós podemos debruçar. É um estandarte sobre o qual todos nós podemos estar, independente das crenças. O ensino moral contido nas palavras de Jesus são tão importantes para nós porque são como roteiro vivo. São bússola que nos orienta na caminhada, né? Então, o que constitui esse ensino moral das parábolas de Jesus contida nos Evangelhos? Constitui para nós uma regra de proceder, um roteiro, uma bússola, e que nós vamos utilizar tanto na nossa vida privada quanto na nossa vida pública, porque são relações sociais permeadas pelo quê? Pelo amor e pela justiça divina, né? Então, a gente vamos comentando assim aos pouquinhos, por que Jesus falava por parábolas, né? As parábolas, elas contêm um ensinamento moral. E as parábolas eram muito utilizadas naquela época de Jesus, desde a antiguidade, porque facilitavam o entendimento, facilitava a interpretação dos ensinos. E Jesus falava para aquele povo, como fala para nós até hoje, de coisas muito simples, não é mesmo? Jesus falava de pão, Jesus falava de peixe, né? Jesus falava de pesca, Jesus falava de sal, Jesus falava de luz, né? Ou seja, de coisas do dia a dia daquele povo. E essas parábolas, elas facilitavam o entendimento, facilitava a extração do conteúdo moral que havia naqueles dizeres, né? Só que para obter esse ensinamento moral, gente, a gente tem que ter uma interpretação, estudar essas parábolas além da letra. Extrair desse conteúdo moral, né? Tirar esse espírito dos ensinamentos para que ele fale para nós ao espírito imortal que somos. Porque Jesus não veio aqui para nós para falar para o corpo, vocês concordam? Jesus veio falar para o nosso corpo? Não. Jesus veio falar para nós, para o espírito imortal que somos. E como disse o Paulo, né, a letra mata, né, assim? E o espírito vivifica, né? No entanto, se muitas vezes a gente não compreende os ensinos de Jesus, a doutrina vem e põe luz. A doutrina espírita coloca luz ali, né? Nos esclarece, amplia o entendimento, sendo o que? A verdadeira chave para a gente compreender esses ensinos,
né? E aí, que contexto que Jesus conta essa parábola, gente? É porque é importante a gente saber assim, ele contou isso quando? No início, no meio, do fim? Como é que foi esse contexto? Esses 4 versículos só. Jesus contou para nós essa parábola no finalzinho do Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte. A gente tem uma imagem aqui que foi mais ou menos nessa região aqui, que é o tal monte que eles falam, porque quando fala Sermão da Montanha, a gente acha que é uma montanha super íngreme e que todo mundo subiu muito alto para ouvir Jesus, né? Não, é um local aqui mais baixo, né? É um monte mesmo, atrás aqui fica o Mar da Galileia, e foi Jesus quando ajunta todos os discípulos, aquelas pessoas todas, para falar o Sermão da Montanha, que é o maior código de amor de todos os tempos, né? Está em Mateus 5, 6, 7. Jesus fala sobre as bem-aventuranças, bem-aventurados os aflitos, os pobres de espíritos, né? Os misericordiosos. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Depois que Jesus traz para nós esse maravilhoso cântico de amor e tão importante que são as lições das bem-aventuranças, ele vai terminar essas lições com esses 4 versículos que nós vamos estudar hoje. E esse local onde essa parábola foi contada, esse contexto é tão importante, né, que é as bem-aventuranças, que Gandhi, por exemplo, fala para nós que poderiam se perder todos os livros sagrados da humanidade, mas que se restasse só o Sermão da Montanha, nada se teria perdido. A gente vê a importância do conteúdo moral desse texto para nós que está no Evangelho de Mateus. Gandhi, que não era cristão, né? Era da Índia, né? Não seguia o Cristo como cristão, né? Mas ele achava que esse texto, o Sermão da Montanha, era o maior de todos, que poderiam se perder todos os textos sagrados, inclusive os textos antigos, mas que se o Sermão da Montanha permanecesse, que estaria salvo todo o cristianismo. Então Jesus aqui está se reunindo, está sentado aqui nesse monte, né? Atrás aqui está o Mar da Galileia e todas essas pessoas em volta dele, né? Esse sermão do monte que constitui esse cântico de amor que era falado para quem? Para os mais necessitados, para aqueles espíritos mais simples, né? Os mais sofredores, aqueles que buscavam em Jesus um alento para as dificuldades que eles passavam. Não é verdade? A gente não vê isso? Né? E Jesus dá aquelas esperanças consoladoras de que o reino dele não era daquele mundo, né? Que a felicidade não era daquele mundo e que eles buscassem o reino de Deus, não é isso que a gente vê? Então Jesus trazia para esses povos mais simples, né? Mais necessitados, sofredores, essa esperança em dias melhores. E Jesus vai trazer essa parábola no finalzinho, depois de fazer toda a explanação, ele vai falar o seguinte: assim, todo que ouve essas minhas palavras e as põe em prática, pode ser comparado a um homem sensato, que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos, precipitaram-se contra esta casa, e ela não desabou, pois os seus fundamentos assentavam na rocha. E todo aquele que ouve as palavras que acabo de dizer, que era o Sermão do Monte, e não as põe em prática, pode ser comparado a um homem insensato, imprudente, que construiu a casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos, vieram dar contra esta casa, e ela desabou. A sua ruína foi total. Então, a gente vai ver que essa parábola, esses versículos que Jesus trouxe para nós, eles vieram trazer o que para nós? De que fala essa parábola? Qual que é a principal lição que vocês, assim, lendo rapidamente, sem a gente estudar um pouquinho, o que vocês entendem, compreendem que ela quer dizer para nós? Alguém quer trazer? O ensinamento de Jesus. Isso, então vem falar para nós
de construções sólidas e construções nem tão sólidas. Não é isso? Ouviram que ela trouxe? Ela trouxe isso mesmo, que está passando para nós, que Jesus trouxe um ensinamento de que precisamos construir sobre a rocha ou construir-nos sobre a rocha, né, para que vençamos os desafios. Esses ventos, essas tempestades, isso são o quê? Né? São as nossas dificuldades. E essa parábola também, a gente pode falar que ela veio trazer para nós a necessidade de fazermos edificações mais sólidas, alicerçadas, né? Sobre a necessidade da gente ser prudente ao edificar algo sensato. E a gente não está falando só de edificação física, não é isso? Porque a primeira vez, se eu ler só com a letra, né, eu falo assim, isso aí eu já sei, se eu fizer a minha casa física num lugar, né, arenoso, ela vai cair, eu já sei isso. Mas não é isso que a gente está querendo buscar, a casa física. A gente está querendo falar sobre as edificações que são aquelas verdadeiras, que são as do Espírito. Né? Outra coisa que essa parábola traz, ela traz também sobre as consequências, os efeitos das nossas escolhas nos nossos plantios. Se eu faço plantios, não só os plantios materiais, né, mas os espirituais também, a da alma, né? Se eu opto por plantios negligentes, imprudentes, nas minhas relações dentro do meu lar, né, com o companheiro, com a companheira, com os filhos, com os amigos do trabalho, com os companheiros de trabalho. Né? Se eu faço escolhas de plantio de determinadas edificações, eu vou colher essas plantios. E como são as colheitas que nós estamos obtendo hoje, nessa nossa reencarnação? Né? Porque a semeadura a gente sabe que é livre. Mas a colheita ela é obrigatória dentro daquilo que eu plantei. Não consigo plantar abacaxis, né, colher uvas. Né? Assim, Jesus falou, não se colhem uvas dos espinheiros, dos abrolhos. Né? Assim? Então é isso que nós vamos trabalhar nessa passagem. A gente vai trabalhar, a gente pegou 2 obras para a gente trabalhar, que é o Luz Imperecível. Vocês conhecem esse livro? É uma coletânea de estudos feito pela União Espírita Mineira sob a direção de Sonório. Sonório já faleceu, mas foi um grande trabalhador da Seara Espírita aqui no estado, no país todo, né? E no Vinha de Luz ao final, que é uma obra de Emmanuel. Emmanuel sempre muito pontual, né? Muito firme conosco, então é bom para a gente trabalhar essas nossas interpretações, né? E a gente vai então aos poucos. A gente vai falar sobre edificação. Todo aquele que escuta as palavras e as pratica semelha ao homem prudente ou sensato, que edificou sua casa sobre a rocha. Então, todos, não tem distinção, não tem privilégio. Qualquer um de nós que escutar as palavras de Jesus, ou seja, todos temos acesso. Mas é necessário que a gente ouça com atenção, com cuidado, para que a gente pratique as palavras assimiladas. E aí fica um questionamento para nós. Será que a gente realmente está prestando atenção no que Jesus tem falado para nós? Será que realmente, em meio a tantos sons que a gente percebe todos os dias, tantos ruídos do nosso dia a dia hoje, que é muito maior do que o dos nossos pais, né? Porque uma quantidade de informação imensa, ninguém tem tempo para nada. Será que nós estamos prestando atenção ou nós estamos selecionando e ouvindo só o que a gente interessa? Porque talvez ouvir as palavras de Jesus requer de nós que saiamos da nossa zona de conforto. Porque as palavras de Jesus vêm para mexer conosco mesmo, para que a gente trabalhe no nosso homem velho, para que a gente reajuste e adeque o nosso comportamento de acordo com os seus ensinos. Será que eu estou ouvindo bem o que ele quer dizer para nós? E praticar. Será que nós estamos praticando o que Jesus trouxe para nós? Porque parece que a prática dos ensinos de Jesus, gente, exemplificando esses ensinos, tem sido o nosso maior desafio, concorda? Porque uma coisa é a teoria, outra coisa vem lá com a prática, não é assim?
E a gente vem de milênios de reencarnações, né, de um plano eminentemente religioso, onde a gente retém a orientação, mas não faz. Nós sabemos muito bem o que a gente precisa fazer, mas a gente ainda não se esforça o suficiente para isso. E praticar o evangelho é o quê? Exemplificar. Quando eu cheguei aqui, tinha uma frase de Francisco de Assis, quando ele fala, pregai o evangelho. Se necessário, use palavras. Porque a gente acha que pregar o evangelho é falar, né? Aí eu venho aqui falar, estou pregando o evangelho. Porque eu fui lá no Dom Pedro II, falei, tal. Não, né? É muito diferente disso. Eu preciso me esforçar para que o que eu falei aqui, que a mais necessitada sou eu, sem dúvida, porque os ouvidos mais próximos da minha boca são os meus. Então eu tenho que prestar atenção nisso e não só reproduzir, mas viver aquilo que a gente traz. Há um filósofo também, Albert Schweitzer, teólogo, médico, ele fala para nós que o exemplo não é a melhor maneira de ensinar, é a única. Quer dizer, o Albert Schweitzer, de 1875, morreu há pouco, 1965, bem distante lá da mensagem do Cristo, e tem tudo a ver. O exemplo não é a melhor forma de ensinar, é a única. E como nós estamos exemplificando dentro da nossa casa, para os nossos filhos? Que exemplo nós estamos dando de cristãos que somos para os nossos pais, avós, sobrinhos, colegas de trabalho? Cada um pense um pouquinho como que está exemplificando o que Jesus pediu para nós, né? Então, quem ouve e pratica, assemelha ao homem prudente, sensato, né? Então, o que ele fala? Olha, quem faz isso está situado ali dentro da lógica, da razão, do bom senso. Ser sensato decorre de uma postura o quê? Comedida, de uma postura cautelosa, de uma postura previdente. Estamos sendo previdentes nas nossas ações? Ou essa correria do dia a dia impede que a gente faça as melhores escolhas para o espírito que somos? Porque fazemos sempre a melhor escolha para o corpo. A gente faz a higiene do corpo todos os dias. E a higiene mental? E a higiene do espírito? Como é que a gente está trabalhando isso? Né? E a gente não pode esquecer que quando a gente está prudente, cauteloso, previdente, a gente está edificando sobre rocha, né? Edificar a casa num terreno seguro, adequado. E isso, gente, é a nossa meta. As edificações sólidas são a nossa meta, né? E aí a gente não pode esquecer que a gente está construindo há quantos milênios? Porque eu não estou edificando só hoje. Eu tenho edificado há muitos milênios. Como será que foram as construções do passado? As minhas edificações? Não preciso de muito longe para saber, nem fazer regressão, não. Basta pensar um pouquinho onde estamos situados hoje. Que tipos de desafios enfrentamos hoje? É fácil para saber o passado como foi. Não é assim? Então, quanto que nós já temos edificado em nós? Quanto que nós já edificamos ao longo das centenas de reencarnações, né? A gente edificou em piso seguro ou ainda não? Acho que não, né? Porque senão não estaríamos aqui nesse mundo de transição, de provas e expiações, né? Resgatando nosso passado, como diz Emmanuel, obscuro e delituoso, a peso de tantas provações, de tantas dificuldades, né? Então, se a gente edifica como homem prudente, ok, né? A gente vai ter a tal segurança íntima. Pode vir a chuva, podem vir os ventos, combater a casa e ela não cai, porque ela está edificada sobre a rocha, né? Se a gente edificar a nossa casa íntima, vamos falar da casa íntima, porque a casa física a gente já sabe que não pode fazer num terreno ruim. Se a gente edificar a nossa casa íntima sobre as bases seguras do Evangelho, pode vir a chuva, pode vir o sofrimento, pode vir a dificuldade.
eu vou deixar de ter esses problemas? Vou passar melhor por eles, não é assim? Porque o Evangelho vai nos sustentar. O Evangelho de Jesus vai nos colocar prontos para aquele desafio que virá. Por quê? Porque edificamos sobre a rocha. É isso? Esses ventos e tempestades são os nossos desafios, não é assim que vocês disseram aqui? As nossas provações. Mas acontece que esses ventos também são muito importantes e fazem parte da nossa jornada, porque eles medem a nossa resistência. Como eu vou saber se a minha casa está sobre a rocha? Se ventar, se chover, se vier a tempestade. Como eu, como espírito imortal que sou, coloco à prova a minha edificação? Se ela está segura ou não? Passando pelos desafios, pelos testemunhos. Porque essas lutas que a gente vivencia, gente, todos nós, cada um de nós aqui, não tem nenhum de nós aqui que não estejamos passando por algum desafio, ou que já passamos, ou que vamos passar. Porque todos estamos juntos, né, nesse mesmo mar de afinidades que nos situou no planeta Terra, no Brasil, em Minas Gerais, em Juiz de Fora, na Casa Espírita Dom Pedro II. Olha, muita afinidade. Então, o que nos diverge, então? Né? O degrau que cada um de nós está. Uns já avançaram em umas coisas, outros ainda não, mas já avançaram em outras que aquele outro não, mas no fundo estamos mais ou menos, né, na mesma faixa. Né? E essas lutas fazem parte da nossa existência. Senão nós não estaríamos no planeta Terra. E tem um dizer que fala, né, que são as tempestades que nos ensinam a navegar. Porque mar calmo não forma um bom marinheiro. Olha que interessante. Então é necessário que a gente passe por essas experiências de vento, de tempestade, para que a gente comprove a nossa resistência. Se a nossa casa está... Se ventar e cair um pedaço, opa, preciso mais cuidar daquele lado ali. Aquela parede está mal feita. Né? O meu orgulho está muito grande. Eu estou com um orgulho tão grande que eu não consegui vencer esse desafio. O meu egoísmo está muito grande. Então a gente vai medindo. Né? Agora, se essa casa está segura, por bases seguras, né? Sem esquecer da oração, da vigilância, a gente vai substituindo aquele homem velho que está aqui no banco de dados da nossa mente. Nós temos um banco de dados, né? Muito maior do que um computador, né? Né, Renato? Renato que é bom na informática aí, nos computadores, né? O nosso banco mental da mente, estou fazendo aqui atrás, porque a gente está situando no cérebro aqui, né? Mas ele é repleto de informações desde quando fomos criados. Não é assim? E por quantos milênios já passamos, até em outras estruturas que não como homens, né? Mas em outros reinos, nós já passamos. Né? Então, vindo as tempestades da vida, nessa estrutura inabalável do Evangelho de Cristo, se eu estiver ali com a minha casa íntima ali, nesse alicerce, eu vou conseguir passar melhor por essas dificuldades. Né? Agora, se eu edifico, né? Se eu estou ouvindo as palavras e não cumprindo, eu só escutei, eu não tenho tempo para parar para pensar, porque esse negócio me requer muito esforço. Né? Eu tenho que trabalhar o perdão, eu tenho que trabalhar a minha fé, eu tenho que trabalhar tantas coisas, a gente não tem talvez nem tempo para isso. Então a gente fica naquela zona de conforto, sofrendo, mas não trabalha para edificar a casa íntima sobre base sólida, e vai edifica sobre a areia, sobre base movediça, sobre as bases de Jesus, não do mundo. Que o mundo nos oferece, que quando o Silvio Sonório fala, o piso oscilante das convenções humanas. Olha que isso. A gente está edificando sobre bases nada sólidas, as convenções materialistas, o consumismo, né, o poder, né, a bebida, o sexo. Olha onde é que a gente está edificando as nossas casas, com insensatez. Sem prudência. Não é que a doutrina espírita seja moralista, mas tem um poder moralizador incrível.
porque ela fala de reencarnações, de imortalidade da alma. Porque nós não podemos viver como se não houvesse amanhã, não é assim? Deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Não é dessa forma. Nós temos que ter a rédea da nossa vida na nossa mão, porque nós somos os construtores de nós mesmos. Leon Denis fala isso para nós, não é? Então a gente tem que ficar atento da responsabilidade que a gente tem sobre essa edificação, para que ela não venha, seja edificada em terrenos arenosos e venham as quedas. Porque vai ruir. É matemática. Como 2 e 2 são 4. Né? Sempre que a gente edificar a nossa casa sobre essas convenções do mundo, materialismo, sensações, nós vamos ruir quando vierem os ventos. Não há dúvida. Por isso que Jesus afirmou para nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Não há outro caminho. Por isso a necessidade urgente da gente trabalhar isso em nosso íntimo. Ouvir, mas praticar. Né? Toda vez que a gente tem um fracasso, aí a gente percebe, né, que os assuntos referentes à vida imortal são muito secundários no nosso dia a dia. Vocês concordam? Porque a gente trouxe para a consciência já a imortalidade da alma? Acho que não. Porque senão a gente já teria mudado muitas coisas em nós. Quando a imortalidade da alma vier para a nossa consciência, aí sim, a gente vai mudar o comportamento e começar a fazer ajustes. Porque a gente trata esse assunto de uma forma muito superficial, muito no personalismo, né? Nessas convenções transitórias. E aí vem as dores, vem os sofrimentos. E edificar nossa casa sobre o Cristo, sobre o que o Cristo nos trouxe, vai nos tirar os desafios? Repito, não. Tem uma frase de Emmanuel que fala: a prece não vai te tirar daquela dificuldade que você está passando, mas vai te ajudar, estou falando com as minhas palavras, a vencer aquele momento, a passar por aquele momento difícil. Não é isso? Alguém quer falar alguma coisa sobre esses tópicos que a gente viu ali agora? Edificação, segurança íntima, insensatez, quedas. Vocês querem trazer alguma coisa? Tudo bem? Quem vai nos dar lições maravilhosas também é o Torres Pastorino, Carlos Juliano Torres Pastorino, viveu de 1910 a 80. Né? Ele tem a obra mais famosa dele é Minutos de Sabedoria. Quem de nós não tem, né? Ou já leu alguma página, né? E ele tem uma obra maravilhosa, fantástica, que a gente deveria ela ser de cabeceira. São muitos volumes, esse é o volume 2, chama Sabedoria do Evangelho. Né? Carlos Pastorino, ele comenta as passagens do Evangelho, e nesse capítulo 2 ele vai comentar essa parábola que a gente está estudando. E no capítulo denominado Viver os Ensinamentos. E o Pastorino vai trazer para nós o seguinte, que Jesus, ele demonstra para nós na sua vinda aqui, com exemplos muito vivos, né, que não é a religião que a gente segue que vai nos salvar. Não é o ritual que a gente pratica que vai nos salvar. Não é a devoção que vai nos salvar, nem o mediunismo, nada disso. Nada externo vai nos impulsionar para esse avanço, mas apenas a vivência interior. Enquanto a gente não cumprir integralmente e vivenciar os preceitos que Jesus trouxe para nós, as nossas obras que são exteriores são pura casca, ele fala para nós. São puro verniz, que dão um retoque aqui, né? E a gente segue. Mas por dentro, a casa íntima está edificada como? Ele fala que então toda a casa solidamente construída nos alicerces profundos mesmo do eu, do Cristo interno que habita em nós, né, resiste a qualquer intempérie. Ao passo que se eu fizer edificações baseadas na vaidade, né, no sistema de trocas, eu vou fazer isso porque eu estou querendo o reino de Deus. Né? Se a gente fizer isso com essas intenções, ao menor sopro de adversidade, nossa casa íntima vai ruir.
né? Ele fala para nós que a fé baseada nos homens esboroa-se. Tão logo um homem desse deslize. Mas que se alicerçada em Cristo essa fé, todos os homens podem falir. Que o Cristo vai permanecer como fundamento inabalável por toda a eternidade. Olha que interessante. Porque às vezes a gente procura, né, ficar apegado a um médium, a uma determinada pessoa, né? Não. A gente não pode se firmar sobre o outro. Que, como diz a Joana de Ângeles, quem edifica sobre terreno alheio perde a construção. Não é assim? Olha que interessante. E edificar sobre terreno alheio não é só construção física também não, que vai perder a casa, né, pela justiça, mas a edificação, por exemplo, no relacionamento afetivo. Quantos de nós edificamos a nossa casa íntima, né, em terreno alheio, no coração do outro, e o outro desiste de estar conosco? E a gente fica como se a gente está edificado sobre o outro? Olha que interessante a gente pensar sobre isso. Até as ligações afetivas, a gente pode sim fazer essas ligações que são muito importantes, né, para a continuidade, né, do mundo, sobre trabalhar as relações afetivas, a afetividade, mas é necessário que a gente preservar a individualidade. Porque se o outro for, cá estamos, seguindo. Não é assim? E quantas vezes a gente vai junto, né, adoece, entra num processo doloroso de depressão, às vezes, né, porque a gente construiu a nossa casa no terreno alheio. E acabamos por perder as construções, né? Quem assim não vive, edificando sobre bases sólidas, né, está construindo a base sobre a areia, como diz o Pastorino, sobre os átomos da matéria transitória, né, sobre a personalidade passageira, né, e quando vem a morte, ou a separação, ou a desilusão, ou a decepção, quando vem isso tudo está perdido, porque a gente está só na matéria. E a personalidade, gente, é o exterior. Ele fala assim, mesmo que a gente está edificando sobre a personalidade, a nossa personalidade é o exterior, não é o nosso eu profundo. O nosso eu profundo é o Cristo interno que nós estamos dentro de nós. Porque Jesus não é a nossa meta? Sabe-se lá quantos bilhões de anos chegaremos lá, ok? Mas é a nossa meta. Então, nós todos temos um Cristo interno em potencial e que, à medida que evoluirmos, daremos vazão a que ele desabroche em nós, através do amor puro. Estamos longe, mas é a nossa meta. Não é isso? E quando a gente edifica sobre a nossa personalidade, sobre o nosso eu, a gente está fazendo a edificação na parte externa, porque o que eu tenho no íntimo profundo é que é o meu eu, é que é o espírito. Porque a personalidade, ela pode ser mudada, concorda? Não tem aquele dizer que o hábito cria a segunda personalidade? André Luiz traz isso para nós, na Agenda Cristã. O hábito cria a segunda personalidade. Se eu não me engano, ela é essa fonte mesmo, tá? Ou seja, se eu começar a fazer plantios novos, eu vou deixando os plantios velhos e sobrepondo a eles plantios novos e eu vou me tornando uma outra pessoa. Olha Saulo e Paulo, que venceu aquele homem velho através de muito esforço e se transformou numa outra personalidade, concorda? Ele mudou o eu profundo dele. E a personalidade foi, né? Ele tinha o eu, né? E a personalidade. Com a mudança no eu profundo, no espírito, ele construiu uma nova personalidade. Tanto que 2 nomes, Saulo antes, Paulo depois, né? E Pastorino, então, ele termina para a gente falando que a construção perene, que é aquela que é alicerçada no coração unido ao Cristo, essa nada abala. É sólida, é eterna, nada a abala. E olha o que ele fala, tudo o que possa nos ocorrer por fora só atinge a nossa personalidade. Não atinge o eu profundo. Quer no intelecto, nas emoções, nas sensações, na matéria. O eu profundo é inatingível se eu estiver com a minha casa íntima construída em bases sólidas.
né? Nada de fora vai poder me magoar. Nada de fora, uma calúnia que seja, nada vai me ferir. Nada vai me diminuir. Olha que forte isso. Olha como é que isso é importante a gente trazer essa reflexão. Ah, mas então nada de fora pode me abalar? Não. Se estivermos edificado nossa casa íntima sobre as bases sólidas do Evangelho do Cristo. Se alguém nos bater, ou nos ferir, ou nos caluniar, ou até nos matar, né? A única coisa que vai ser atingida é o veículo físico, ou até a personalidade. O nosso eu jamais será alcançado, né? E esse eu verdadeiro não pode ser atingido pelo externo. Aí a gente dá o exemplo de Paulo. Quando foi preso, no finalzinho lá do Paulo e Estevão, que está esse texto. Paulo é preso, junto com os irmãos que eles pregavam, eles estavam conversando sobre o Evangelho. Ele então é preso, e depois de conversar um pouco com os guardas, de dar outras orientações aos seus irmãos em Cristo, o soldado fala: dê a ele 10 bastonadas. Inflijam um castigo físico a Paulo. Aí ele responde: não podeis ferir senão o corpo. Podeis amarrar-me de pés e mãos, quebrar-me a cabeça, mas as minhas convicções são inatingíveis, inacessíveis aos vossos processos de perseguição. Não é isso que o pastorino está falando para nós? Olha a importância da solidez da nossa casa íntima. Olha o que Paulo fala. Pode fazer o que quiser, mas vão me ferir só o corpo. Meu espírito está intacto. Meu eu profundo está blindado. Né? Nada, vocês podem fazer o que quiser com o físico, mas as minhas convicções são inatingíveis e inacessíveis aos vossos processos de perseguição. Não é incrível isso? Nós faremos isso um dia. E depois, quando ele é preso, e depois ele é levado para a morte, né? O soldado fala para ele: eu lamento ter sido escolhido para este momento. Ele fala: não preciso me lamentar por mim, que vou encontrar com o Pai. Lamentes por tu. E aí o soldado treme, né? Porque ele foi degolado. E ele fala assim: não temais, cumpri o vosso dever até o fim. Cumpri, faça o seu dever, porque eu estou pronto. Olha que lição para nós sobre isso. Está lá na obra Paulo e Estevão, né? Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Né? E a gente então vai concluindo nossa conversa de hoje, né? Sim, somos capazes de vencer as lutas internas e enfrentá-las com sabedoria, mas de uma condição, olha lá: se alicerçarmos nossas edificações sobre bases sólidas de amor, de fé, de paciência e de perdão. Se, né? No entanto, é preciso que acionemos a vontade, que é uma das potências da alma e que comanda todos os setores da nossa ação mental, a fim de que possamos persistir no empreendimento de nossa transformação íntima, tão urgente e necessária nesses tempos de transição, porque só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Emmanuel fala isso para nós no livro Pensamento e Vida. Então, podemos sim vencer essas lutas, esses desafios, essas dificuldades, mas se edificarmos as nossas construções sobre essas bases sólidas. Como será que está sendo essa edificação nossa? Vamos perguntar de novo. Né? Será que a gente está acionando essa vontade, que é essa mola propulsora que vai nos levar a persistir e a resistir diante das dificuldades? Como que anda a nossa vontade? Está muito boa? Está mais ou menos? Ou está fraquinha?
A gente precisa exercitar ela. É igual o músculo, não é assim? Se eu não exercitar, ele atrofia. A vontade também. Eu preciso exercitar a minha vontade, minha coragem, para que eu siga adiante, para que eu siga enfrentando as dificuldades com altivez, com fé no Cristo. Né? Mas, no entanto, não podemos esquecer um outro conselho de Paulo. Procura vir antes do inverno. O que é isso? O que Paulo quer dizer para nós com esse versículo que está lá em Timóteo? Segunda carta que ele escreveu para Timóteo, está no capítulo 4, versículo 21. Esse versículo está no livro Vinha de Luz. Esse versículo está analisado e comentado por Emmanuel no livro Vinha de Luz, capítulo 66. E Emmanuel vai trazer para nós que essa fala de Paulo com Timóteo, estava falando na época, porque eles viajavam muito, lembra? A pé, de barco, lembra? Então, Paulo escreve uma carta para Tiago e fala, olha Timóteo, venha, mas procura vir antes do inverno. Né? Que é um conselho de prudência, de recomendação prudente de Paulo para que Timóteo não arriscasse a viajar naquelas dificuldades que seria, né, que é o inverno mais forte, que é um inverno rigoroso, né, que não oferece condições favoráveis para a gente viajar. Só que a gente não precisa ficar na letra. Não é assim? A gente não tem que fazer isso? Tirar o espírito? O que será que isso está dizendo para mim? Hein? Venha antes das dificuldades, antes dos ventos, antes das tempestades. E como é que a gente pode ir antes da tempestade? Fazendo provisão de luz. Emmanuel fala para nós. Se a gente souber que vai haver uma catástrofe aqui, e fala, a comida nos mercados vai acabar, a água também, o que a gente vai fazer? Todo mundo aqui, correr para comprar, porque ninguém quer morrer de fome, nem de sede. Isso é provisão, não é? E como que eu faço provisão para passar pelas dificuldades? Como? Exatamente, trabalhando o nosso eu profundo, o nosso íntimo, para que a nossa casa íntima seja edificada sobre o Evangelho, sobre Jesus, que é a rocha maior, é a firmeza, né, que vara os séculos e milênios e vai ser sempre assim. Não é isso? Então vamos tirar um pouquinho da letra ali, né, vamos mobilizar a nossa interpretação espiritual, né? Aí a gente vai fazendo uns questionamentos que Emmanuel coloca assim para nós. Cada um responde assim mesmo, tá? Quantas almas apenas se recordam da necessidade do encontro com os emissários de Jesus por ocasião do inverno rigoroso do sofrimento? Quantos de nós se lembra de Jesus somente em hora de neblina espessa, de tempestade ameaçadora, de gelo pesado e compacto sobre o nosso coração? Em momentos assim, o barco da esperança costuma navegar sem rumo, ao sabor dos ventos e das ondas revoltas. Os nevoeiros ocultam a meta e tudo em volta do viajante da vida tende à desordem e à desorientação. É indispensável, portanto, procurar o amigo celeste antes dos períodos angustiosos, para que nos instalemos em refúgios de paz e segurança íntima. O aprendiz leal do Cristo não deve marchar no mundo ao sabor dos caprichos satisfeitos, e sim na pauta da temperança, da compreensão e da prudência. O inverno, meus amigos, é indispensável e também útil, como período de prova benéfica e renovação necessária. Procuremos, todavia, o encontro de nossa experiência com Jesus antes dele, construindo e construamos nossa casa sobre a rocha,
que nos sustentará o Espírito milênios afora. Né? Muita paz para nós, que fiquemos com essas reflexões durante a semana. Como está edificada a nossa casa íntima, como estamos edificando a nossa casa íntima. E que nós precisamos exercitar a vontade, que é a grande propulsora do nosso avanço espiritual.